A paz do Senhor Jesus a todos os nossos alunos do Instituto El Shaddai e todos os inscritos do nosso canal Pastor Roberto Máximo e também a todos que forem chegar até aqui e ouvir e ver essa videoaula. Quero, antes de continuar, falando sobre um dos nossos pré-reformadores na aula de número 11, sobre Hus, que você aí do outro lado, deixe o seu like. Por gentileza também, compartilhe essa informação tão importante que nos diz respeito, mas pouco difundido no meio pentecostal. Que Deus possa abençoar também a sua família. E eu quero aqui oferecer também os nossos préstimos a todos vocês que estão do outro lado. Estou aqui em mãos com o nosso livro de apoio do nosso Instituto El Shaddai. E nessa ocasião aqui é o livro de apoio do curso de teologia do nível avançado. Você também pode fazer no conforto da sua casa, nesse browserzão, assim como outros alunos, através do nosso WhatsApp, que vai estar na descrição desse vídeo. Você também pode nos convidar para eventos, simpósios, reunião com os obreiros e congresso. Será uma grande honra eu e minha família estar cooperando com vocês aí do outro lado. Irmão, nós estamos destinando aqui algumas poucas linhas aos reformadores e pré-reformadores. Então eu achei por bem só destinar algumas linhas para nós aqui passarmos algum subsídio a mais para vocês. Nesta ocasião, nós vamos falar sobre John Hus. Comentamos na videoaula passada sobre Wycliffe, um homem de Deus, que acabou de uma certa forma, devido aos documentários importantes que fizeram história sobre a biografia de Hus, que ele também acompanhou o raciocínio e teve acesso ao material de John Cliff. E eu quero que você entenda aí do outro lado. Esse material aqui de apoio, essa videoaula, é para que você do outro lado venha fazer a diferença, irmãos, e continuar o que as Escrituras querem de mim e de você. A única e suficiente bússola que vai destinar o meu caminho e o seu. Devemos tomar muito cuidado, irmão, com as falsas heresias que estão sendo suscitadas no meio pentecostal e neopentecostal. Vamos lá, então, estudar um pouquinho? Para quem é nosso aluno, a gente anota alguma coisinha na aula aqui, para que você, do outro lado aí, possa escrever. Pega o seu material de apoio, pega também o seu caderno de anotação, aquela sua água ungida, e vamos trabalhar um pouquinho comentando sobre esse dito pré-reformador, que sem dúvida nenhuma teve um papel importantíssimo e influenciou também o homem de Deus chamado Martinho Lutero em 1517, aonde culminou, foi o ápice da reforma protestante que você vai estudar comigo também. É a nossa série de pré-reformadores. O próximo videoaula, se Deus quiser, nós vamos comentar sobre Savonarola e John Hus, dito como o Ganso. Nasceu em 1369, mais ou menos, foi o catalisador desta pré-reforma na região da Boêmia, atualmente República Tcheca. Sua notável aptidão para os estudos e dedicação. Ingressou aos 17 anos na Universidade de Praga. E eu coloco uma observação aqui, irmãos, ó. Seus pais eram gente do campo. Eram humildes, literalmente falando. E isso aí do outro lado, irmão, nos remete a refletir o seguinte: a nossa condição financeira não nos pode frisar ou reprimir a nossa condição intelectual e espiritual. Deus está convocando a você. Nós estamos gravando essa videoaula em 2024, finalzinho de dezembro aqui, de 2024, e eu quero motivar você nos próximos anos, e se você está assistindo esse vídeo aqui em outro ano, eu quero que você seja influenciado aqui, irmão, por essas primeiras palavras, independente de quem você foi, ou de quem foram os seus pais, que deve ter sido bons pais, mas de repente não teve uma condição financeira, não eram, quem sabe, pastores presidentes, etc., mas isso não priva você de ser um homem ou uma mulher usado na palavra do Senhor. Os seus pais eram os humildes e ele também. E eu quero que vocês entendam aí do outro lado que
A vocação de John Hus, irmãos, não foi uma vocação totalmente espiritual. Coube a ele entender que pelas necessidades que ele passava, necessidades essas financeiras também, motivou a ele ingressar para o clero romano. Então, você vai entendendo que o Espírito Santo, obviamente, que nós trabalhamos nessa linha, estava direcionando este homem que seria um grande baluarte na região da Boêmia. Este homem de Deus também foi influenciado, como eu falei no começo da nossa videoaula, pelos ensinos de Wycliffe, sem dúvida nenhuma. Ele também tinha em mente o que Wycliffe tinha, que a Bíblia era a única fonte de fé e ensino, que distorcia ali o clero romano. Também ali ele pregou muito na Capela de Belém, em Praga. John Hus pregava muito ali nessa região tcheca, mas o raio de alcance da palavra que ele pregava, cheio do poder de Deus, crescia e alcançou muitas outras pessoas. Era contra a simonia. A simonia nós já estudamos em nossas videoaulas, que era ali a venda de cargos e também da tal graça de Deus para o povo. E era contra também as indulgências, entre outros problemas que a gente poderia salientar. Ele pregava na língua do povo, irmãos. O clero pregava somente no latim. Isso ficava muito restrito ao clero romano. E ele achou por bem pregar para o povo tcheco com a sua própria língua. Alexandre V cobrava indulgências para que as suas cruzadas foram financiadas também por essas tais indulgências, comprando um pedaço do céu e salvação e etc. Algo também que logo veio o João 23, o próximo imperador, também continuou a cobrar essas tais indulgências. John Hus era veemente contra essas indulgências. Faço aqui, irmãos, uma parada na nossa aula, para que esse papo da simonia que eu falei e dessas indulgências tenha invadido o arraial pentecostal e neopentecostal. Que em você possamos ser, irmão, defensores genuínos da fé cristã, exposta na própria palavra de Deus. Que nós não precisamos cobrar algo. Tem pessoas agora, irmão, cobrando para dar profecia via WhatsApp. Que nível que nós chegamos? Que Deus tenha misericórdia nessa nação evangélica, no que tange Brasil. Que Deus possa levantar, não pré ou reformadores, mas homens defensores da fé. O meu incentivo é que você se aprofunde na palavra e fique bem alerta, vigie com os falsos ensinos que estão sendo disseminados também no meio cristão. É claro que eu estou falando da época de John Hus, especificamente da Igreja Católica Romana. Mas isso tem invadido essas práticas abomináveis dos pré-reformadores, que eles abominavam o que estavam cobrando, indulgências para cobrar sobre as suas cruzadas e etc., está voltada agora para o reino, e reino bem letra minúscula, dos tais postulados cleros cristãos pentecostais. Tomemos muito cuidado com isso em nome de Jesus. Isso colidiu de vez ao império e ao clero da época. E é claro, para mim ser bem sucinto nas minhas palavras, para que você possa estudar um pouquinho mais sobre John Hus, que a biografia é tremenda, eu quero que vocês entendam que ele foi excomungado, assim como os outros que foram também, como John Wycliffe e outros que nós vamos estudar. Foi excomungado da Igreja Católica, ou seja, tido como um arqui-herege. Arqui-herege. Consulte a biografia e a história deste homem. Irmãos, quem sabe você pode ser, por defender a palavra de Deus, tido como herege. As agendas aí estão diminuindo, porque quando você se preocupa em pregar a palavra de Deus como ela deve ser pregada, irmãos, olha, no meio pentecostal está se esvaindo justamente o contato com as Escrituras. Que Deus tenha misericórdia desse povo. Colocaram, irmão, em John Hus um chapéu que tinha chifrinhos, representando ali, quem sabe, um diabo. John Hus foi acorrentado e foi queimado em praça pública em 1415.
uma frase, uma das frases célebres, é aquela que muitos aí já conhecem, creio eu. Alguns documentários sérios, alguns fatores históricos, historiadores, comentam o seguinte que você já sabe. Estão matando ou assando o ganso, mas o cisne vocês não vão conseguir queimar. Claro que nós aqui pentecostais, irmão, e muitos dos que estão me ouvindo são pentecostais, tem isso como uma profecia da parte de Odian Hus, que ali matariam ele, mas 100 anos depois viria o cisne. E tudo indica que era justamente Martinho Lutero, que justamente no ano de 1515, quando ele se deparou com João Romanos 1:17, mudou todo o pensar que ele tinha sobre a questão de igreja e graça. Em 1517, você já sabe que culminou sobre as 95 teses que foram ali colocadas na porta do castelo de Wittenberg, dando ali início à famosa Reforma Protestante. Veja, irmãos, a infusão que eu estou dando para os pré-reformadores. Eu falei até nos puritanos também, lá no ano 1000 depois de Cristo, que nós comentamos na videoaula de John Wycliffe. As várias aplicações que eu dei aqui nessa aula, irmão, para não deixar monótono ou tão didática, é que Deus também te chamou para ser um defensor do Evangelho e um pregoeiro da verdade. Que o Espírito Santo te dê força. E eu quero aqui terminar, irmãos, essa videoaula para que nós possamos refletir no seguinte. Será que seríamos capazes de até realmente morrer pela causa do Evangelho? Pensem isso em nome de Jesus. Que Deus abençoe.